A calmaria absoluta daquela sala de estar estava prestes a ser estilhaçada pelo toque estridente de um telefone, mudando tudo para sempre. Antes de começarmos essa história, verifique sua inscrição e o sininho, pois o caso de hoje traz reviravoltas impressionantes. Tudo parecia normal naquela noite. Blake estava jogado na poltrona, com a televisão ligada servindo apenas como ruído de fundo, enquanto seus olhos vagavam sem foco. A iluminação fria do aparelho era a única luz no ambiente, pintando as paredes de azul. Lá fora, a rotina urbana continuava, com o som distante de pneus no asfalto e a brisa noturna sacudindo levemente as cortinas. Sua esposa, Lauren, havia avisado que ficaria presa no escritório até tarde, uma justificativa que se tornará frequente nos últimos tempos. Ele não via motivos para desconfiar, ou preferia não ver. De repente, o celular vibrou na mesa de centro. O zumbido rompeu a tranquilidade e ele olhou para o visor sem pressa. Era um número desconhecido. Por um instante, considerou deixar tocar até cair na caixa postal, mas uma intuição ruim o forçou a deslizar o dedo na tela. Alô? A resposta veio de uma voz profissional e grave. Boa noite, falo com o responsável por Lauren Collins? Aqui é da emergência do Hospital Central. O simples menção do nome dela fez a adrenalina inundar suas veias. Ele se endireitou num salto, o peito apertado. Sou eu, sou o esposo. O que houve com ela? Houve um silêncio do outro lado da linha que pareceu durar horas. Senhor, sua esposa deu entrada na emergência agora há pouco. Ela chegou desacordada. Foi trazida de um motel, onde estava acompanhada de outro rapaz. O mundo de Blake girou. Ele sentiu um gosto amargo na boca, duvidando da própria audição. Como assim? As palavras saíram trêmulas. A equipe já está cuidando dela, fique tranquilo quanto a isso. Ligamos apenas para notificar o ocorrido e solicitar sua presença imediata para os trâmites legais. A chamada foi encerrada, mas a revelação ecoava em sua mente como um trovão, encontrada em um motel com outro homem. Ele ficou paralisado, incapaz de processar a informação. O controle remoto despencou de seus dedos, batendo no tapete, mas ele nem notou. Sua realidade havia sido fraturada naquele instante. De repente, fragmentos das últimas semanas começaram a se encaixar com uma clareza dolorosa. As mensagens de texto tarde da noite reclamando de excesso de trabalho. A noite em que ela chegou e correu para o chuveiro sem beijá-lo. O distanciamento emocional. Agora, a imagem estava completa. Era um mosaico de traição que ele se recusava a enxergar. Levantou-se num impulso, a fúria tomando conta dos seus movimentos. Precisava ver a verdade. Agarrou as chaves e saiu porta fora, ignorando o vento gelado que cortava sua pele enquanto corria para o veículo. O motor rugiu e ele arrancou, dirigindo com uma imprudência perigosa. O trajeto foi um pesadelo borrado. Cada sinal vermelho era uma tortura. As luzes da cidade passavam como riscos neon, mas na cabeça de Blake, o tempo estava congelado na frase do médico. Mulher, motel, outro homem. Uma parte ingênua dele ainda tentava criar cenários onde isso fosse um mal-entendido colossal, um erro de identidade, qualquer coisa que não fosse a destruição do seu casamento. Mas, no fundo, a intuição gritava a verdade. Ao avistar a fachada brilhante do hospital, seu pulso acelerou novamente. Abandonou o carro de qualquer jeito no estacionamento e marchou até o balcão de atendimento. A recepcionista o encarou com aquele olhar treinado de piedade, algo que Blake detestou imediatamente. Vim ver Lauren Collins, disse ele, tentando manter a voz estável. Ela digitou algo e apontou para o corredor. Quarto 405, quarto andar. Ele girou nos calcanhares sem dizer obrigado. Dentro do elevador, apertou o botão com violência. Enquanto a cabine subia, a mistura de ódio e mágoa corroía suas entranhas. Não sabia o que esperar ao abrir aquela porta, mas tinha certeza de que sua vida antiga tinha ficado no térreo. As portas metálicas se abriram suavemente. Ele caminhou pelo corredor, o som de seus sapatos ecoando no piso de linóleo.
O cheiro característico de éter e limpeza hospitalar invadiu seu nariz. Havia movimento ao redor, maçãs passando, médicos conversando, mas ele só tinha olhos para a numeração das portas. 405. Ele parou, respirou fundo para conter o tremor nas mãos e entrou. Lauren repousava na cama estreita. Estava pálida, com olheiras profundas, mas consciente. Quando seus olhares se cruzaram, Blake detectou o pânico instantâneo nos olhos dela. Havia culpa ali. Contudo, ela tentou se recompor rapidamente, ajeitando-se nos travesseiros como se fosse retomar a narrativa. Blake? A voz dela saiu fraca, carregada de uma confusão teatral. Ele não disse nada, apenas a observou, procurando a mulher que amava naquele rosto que agora parecia estranho. Lauren levou a mão à cabeça e começou o teatro. Amor, não sei o que houve. Piscou várias vezes. Eu estava no escritório trabalhando e tudo ficou escuro. Acordei aqui nessa cama. A mentira fez o sangue de Blake ferver. Ela mentia com uma naturalidade assustadora. Ele cruzou os braços, blindando-se. Você foi resgatada em um motel, Lauren. E não estava sozinha. Ela travou por um milésimo de segundo. O golpe foi certeiro, mas ela já tinha a defesa preparada. Motel? Isso é ridículo. Ela tentou rir, mas o som morreu na garganta ao ver a expressão gélida do marido. Ele não estava comprando aquela história. O silêncio pesou toneladas no pequeno quarto. Blake continuou, com um tom de voz que desconhecia em si mesmo, frio e cortante. A equipe médica me relatou tudo. Encontraram vocês dois desmaiados no quarto. O sujeito ainda teve forças para discar para a emergência antes de apagar completamente. Lauren desviou o olhar para os lençóis, as mãos inquietas. Pela primeira vez, a máscara de confusão caiu, dando lugar ao medo real. Ela engoliu em seco, buscando uma rota de fuga mental, mas estava encurralada pelos fatos. Uma dor aguda atingiu o peito de Blake. A traição física era brutal, mas a tentativa de fazê-lo de idiota era imperdoável. Ela poderia ter confessado, pedido perdão, chorado. Em vez disso, escolheu insultar a inteligência dele até o fim. Ela abriu a boca para tentar mais uma desculpa, mas a porta se abriu. Uma enfermeira entrou com uma prancheta. Com licença, preciso monitorar os sinais vitais. Blake assentiu, grato pela interrupção. Precisava sair dali antes que explodisse. Sem dizer uma palavra a ela, deu as costas e saiu do quarto. Caminhou pelo corredor sem olhar para trás, sentindo o peso do mundo nos ombros. A mulher naquela cama não era mais sua esposa. Ao sair do prédio, o ar noturno não foi suficiente para resfriar sua cabeça. A raiva queimava. Lauren não só destruiu os votos, como teve a audácia de mentir olhando nos olhos dele. Ele queria acreditar que o pesadelo acabava ali, que bastava assinar papéis, mas sua intuição dizia que havia peças faltando. No dia seguinte, as dúvidas o consumiam. Como ambos desmaiaram em sincronia? Como o amante conseguiu pedir socorro? Havia algo estranho nessa história. Blake não queria se envolver, mas a curiosidade mórbida o perseguia. Foi quando recebeu a segunda ligação que mudaria o rumo das coisas. Sr. Collins? Aqui é o detetive Wilson, da delegacia local. Estamos apurando o caso da sua esposa e preciso que o senhor saiba de alguns fatos. Blake franziu a testa, sentindo um calafrio. Que tipo de fatos? A toxicologia revelou substâncias não identificadas no sistema dela e do acompanhante. Inicialmente tratamos como overdose, mas a perícia na comida do quarto mostrou veneno. Alguém batizou o jantar que eles pediram. Blake ficou mudo. O que o senhor está dizendo? Estou dizendo que foi uma tentativa de homicídio ou lesão corporal grave. O detetive então narrou a reviravolta. A polícia descobriu que a esposa do amante, uma mulher chamada Patrícia, sabia do caso há semanas. Cega pelo ódio, ela não quis apenas o divórcio. Ela queria a vingança pública.
Patrícia pagou um funcionário da cozinha do motel para colocar um sedativo potente na refeição do casal. O objetivo era fazê-los apagar e serem encontrados em uma situação humilhante pela polícia e familiares. A informação atingiu Blake com força. Isso não anulava a infidelidade de Lauren. Não apagava as mentiras. Mas adicionava uma camada sombria de perigo real a tudo aquilo. O karma tinha vindo rápido e furioso. E o que acontece agora? Perguntou Blake, atordoado. Patrícia e o cúmplice foram detidos. Responderão por envenenamento. Precisaremos do depoimento da sua esposa quando ela tiver alta. Blake desligou, sentindo uma mistura complexa de emoções. A raiva ainda estava lá, mas agora havia pena. Lauren caiu na própria armadilha, vítima da vida dupla que escolheu levar. Lauren ficou internada por mais uma semana para desintoxicação completa e para lidar com a polícia. Durante esses 7 dias, Blake não apareceu. Não mandou flores, não ligou. O silêncio dele era a resposta definitiva. Enquanto ela se recuperava, Blake agiu. Ele não a queria mais sob o mesmo teto. A quebra de confiança era irreparável. Contratou um advogado expressamente para agilizar tudo. Queria um divórcio limpo, sem dramas adicionais. A casa parecia imensa e vazia, mas não era uma solidão triste. Era a dor do luto por uma ilusão. Ele percebeu que amava a ideia do casamento, não a realidade que vivia. Quando o médico finalmente liberou Lauren, Blake estava lá na calçada. Mas o carro não estava ligado. Ele estava de pé, ao lado de um táxi, com as malas dela e um envelope pardo nas mãos. Lauren saiu pela porta giratória, parecendo frágil. Ela varreu o estacionamento com os olhos até encontrá-lo. A esperança brilhou no rosto dela. Talvez ela achasse que o susto do envenenamento o faria perdoar. Talvez achasse que teria chance de se explicar. Essa esperança morreu assim que ela viu as malas. Ela se aproximou devagar. O que é tudo isso? Blake estendeu o envelope sem emoção. O pedido de divórcio. Já assinei minha parte. Ela piscou, como se tivesse levado um tapa. O que? Mas eu não posso voltar para casa? A pergunta soou infantil, desesperada. Blake respirou fundo. A raiva tinha dado lugar a um cansaço infinito. Não. A negativa foi absoluta. Não existe mais casa para nós. Lauren mordeu o lábio, segurando o choro. Ela percebeu que não haveria negociação. O olhar dele era uma parede de concreto. Blake abriu a porta do táxi. Sua mãe está ciente. Ela vai te receber. Lauren olhou para ele uma última vez, buscando algum resquício do marido que conhecia, mas encontrou apenas um estranho. Pegou o envelope com as mãos trêmulas, recolheu as malas e entrou no veículo. Blake assistiu o carro se afastar até virar um ponto no horizonte. Não sentiu alegria. Não sentiu triunfo. Sentiu apenas a certeza de que fez o necessário. O capítulo estava encerrado. Ele voltou para casa sozinho. A sensação ao entrar era diferente. Pela primeira vez, o silêncio era dele, e não da ausência dela. Caminhou pela sala, observando os objetos que construíram aquela vida a dois. Parou em frente a uma foto do casamento na estante. Sorrisos jovens, promessas eternas. Sentiu um nó na garganta, lamentando o tempo perdido, não a mulher que o traiu. Pegou uma caixa de papelão e começou a faxina. Tudo que remetia a ela foi para a caixa. Porta-retratos, bilhetes, lembranças de viagens. Um a um, os vestígios de Lauren desapareceram. Fechou a caixa e a colocou na garagem para doação ou lixo. Não houve ritual de fogo, nem gritos. Apenas a remoção calma de um tumor de sua vida. Naquela noite, deitou na cama espaçosa. O teto parecia mais alto. O ar, mais leve. Era o início de sua reconstrução.
Nos dias que se seguiram, ocupou a mente. Voltou a se exercitar, retomou a leitura, redescobriu hobbies esquecidos. A vida estava voltando aos eixos. Ele estava aprendendo que a pior tragédia de sua vida também fora sua libertação. Então, numa tarde de terça-feira, o telefone tocou novamente. Blake estava na varanda, em paz. O número era desconhecido. Hesitou, mas atendeu. Alô? Blake? Aqui é o Ryan Martinez. O nome não significava nada para ele. Quem? Eu sou. O cara que estava com sua esposa no motel. O estômago de Blake gelou. Era a última pessoa com quem desejava falar. O impulso de desligar foi forte, mas a curiosidade o manteve na linha. O que você quer? Houve uma pausa longa. Ryan parecia nervoso. Olha, eu sei que não tenho direito a nada. Só queria pedir desculpas. Sinceramente. Eu não sabia que o quadro era esse. Blake apertou o aparelho. O quadro era muito pior do que você imagina. O tom de Ryan mudou, ficou mais sério. É exatamente sobre isso. Tem coisas que você precisa saber. Como assim? Blake perguntou, tenso. Ryan suspirou. Eu trabalhava com a Lauren. E... Bem, eu achava que o que tínhamos era exclusivo. Mas descobri da pior forma que não era. O coração de Blake bateu forte. Explique isso. Ela tem fama no escritório, cara. Todo mundo sabe. Não foi só comigo. Colegas de outros setores, chefes, até clientes. Ela sai com muita gente. Um silêncio sepulcral caiu sobre a ligação. Blake sentiu o chão sumir. Saber de uma traição era uma coisa. Descobrir que sua esposa era uma adúltera em série, conhecida por todos no ambiente de trabalho, era uma humilhação em outro nível. Ele tinha sido feito de palhaço por anos, não apenas por uma noite. Quando conseguiu falar, sua voz saiu rouca. Por que está me contando isso agora? Ryan respondeu, soube que você pediu o divórcio. Fiquei com medo de você fraquejar e aceitá-la de volta. Queria garantir que você soubesse exatamente quem ela é. Para não cometer o erro de perdoar. Blake trincou o maxilar. Eu nunca pensei em perdoar. Que bom, disse Ryan, aliviado. Eu fui um idiota, mas não queria que você fosse outro. Agora você sabe a verdade completa. Alguns segundos se passaram. Blake soltou o ar que prendia nos pulmões. Obrigado pelo aviso. E desligou. Ficou ali, sentindo o vento no rosto. A dor era aguda, mas a verdade, por mais feia que fosse, era libertadora. Aquela ligação final matou qualquer partícula de dúvida que pudesse restar. Ele não havia perdido uma esposa fiel que cometeu um erro. Havia se livrado de uma mentira ambulante. Mais do que nunca, sabia que sua decisão foi a correta. Lauren era passado. E o futuro, agora, pertencia somente a ele. Obrigado por acompanhar essa história. Se o desfecho te surpreendeu, inscreva-se e ative as notificações. Nos vemos no próximo vídeo.